Hoje, provavelmente, não tem quem não conheça aquele versículo que está lá em Josué 1,9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse versículo faz parte da minha história lá em 2010. Foi antes até do Instagram ser lançado no Brasil, que aliás foi em outubro de 2010. Eu fui pesquisar só para não falar nada errado aqui para vocês. O que eu quero dizer é que esse versículo não era tão popular quanto é hoje, mas eu lembro muito bem quando Deus usou esse texto para falar comigo. Eu estava no último período da faculdade e muitas reviravoltas aconteceram na minha vida naqueles anos. Eu conto um pouco mais sobre isso nos primeiros vídeos aqui do canal, mas em especial aquele que se chama Deus me deu uma chance. Naquele momento da minha vida, eu tive que tomar uma decisão que não só impactou a minha vida profissional, mas todas as áreas da minha vida e o meu relacionamento com Deus. Eu decidi nessa época parar de fazer as coisas do meu jeito, de andar nos meus próprios caminhos, para começar a fazer tudo do jeito de Deus. Esse passou a ser o desejo do meu coração. Ainda que no começo, eu confesso para você, tenha falhado muitas e muitas vezes, esse era o meu alvo, o meu objetivo, e eu persisti nisso. E no começo esse processo é dolorido, porque é como se Deus estivesse nos moldando, assim como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Foi nesse contexto então que eu li esse versículo pela primeira vez. E foi incrível, gente, porque eu ouvi claramente o Espírito Santo usando esse texto da palavra de Deus para falar diretamente comigo. Seja corajosa, seja forte, não tenha medo, eu tô com você. E foi tão lindo. Eu soube então, naquele momento, que Deus estava vendo o meu coração, que o meu esforço estava valendo a pena, porque Ele sabia qual que era o desejo mais íntimo que eu tinha. E esse versículo foi tão especial para mim que na minha monografia, naquela parte onde normalmente a gente coloca ali uma dedicatória para os familiares e amigos, eu coloquei apenas esse versículo. Tenho certeza que o meu orientador e os professores daquela banca não entenderam nada, mas não importava, porque para mim aquilo tinha muito significado. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Esse versículo ele não tá sozinho, ele tem um contexto. Ele teve um contexto quando Deus usou isso para falar lá com Josué, teve um contexto na minha vida quando Deus usou esse versículo para falar diretamente comigo, e ele também pode ter um contexto na sua vida. Porque lá em 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17, diz exatamente assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então olha só que legal, lá no primeiro capítulo do livro de Josué, nos versículos de 1 a 8, que são os anteriores a esse que a gente falou no início, Josué está então diante de um grande desafio. Moisés tinha morrido e ele tinha sido escolhido para terminar de levar o povo até a terra prometida. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou para Josué? É o que a gente vê lá no versículo 2, que diz assim: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Tem outra versão ainda que eu gosto mais, que é a Almeida edição contemporânea, que diz exatamente assim: Levanta-te agora e passa esse Jordão. Então Josué precisava agir, ele precisava fazer a sua parte. E comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu também precisei fazer a minha parte, eu também precisei agir. E depois disso, Deus ainda relembrou que ele havia feito promessas. Ele disse para Josué que aonde ele pisasse a planta do pé dele, aquela terra, Deus o daria. Para mim, na minha vida, Deus também me fez promessas. Ele falou para mim lá atrás, muitos anos antes, inclusive, de eu ter ficado longe de Deus, que Ele faria grandes coisas através da minha vida. Aqui vem então a parte que eu considero que é a mais importante, que é a chave secreta, é o segredo de tudo isso, quando Deus diz bem assim para Josué: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então presta atenção nisso, gente, que é a parte mais importante. Deus fez promessas, Deus disse que daria a terra prometida, Deus falou que estaria com ele, que não era para ele ter medo, mas Josué precisava fazer a sua parte para ser bem-sucedido. Hoje nós procuramos em tantos lugares a chave para o sucesso. Na verdade, ela está mais acessível do que a gente pode imaginar. A chave para o verdadeiro sucesso está aqui, ó,
na palavra de Deus. Você entende a profundidade disso? Eu não estou dizendo que a gente não precisa estudar, se aprimorar, buscar mais conhecimento, mas tudo isso é coadjuvante. A chave mesmo, o centro do nosso sucesso está em conhecer a vontade de Deus e obedecer a sua vontade, fazer aquilo que lhe agrada. Mas a chave para o sucesso não termina aí. Olha só o que diz o versículo anterior a esse versículo tão famoso que a gente conhece. Eu gostaria que você prestasse atenção principalmente nos verbos, porque é a partir deles que nós temos que começar a compreender na nossa mente o que Deus deseja para que a gente possa começar a agir. Olha só. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Não é esse sucesso que o mundo nos mostra, não. O sucesso que Deus nos promete é a gente estar no centro da vontade dele, é poder ver as promessas dele se cumprindo na nossa vida. Esse é o sucesso que Deus deseja que a gente tenha. E claro, se o sucesso material vier junto com isso, ótimo, mas o nosso coração não vai estar no sucesso das coisas materiais, vai estar em Deus. Eu posso garantir para você que não existe nada nessa vida mais satisfatório, mais gratificante do que você saber que você está agradando o coração de Deus. Você também quer viver esses sonhos que Deus desenhou para sua vida, quer experimentar como é gostoso, como é satisfatório estar na presença de Deus, no centro da sua vontade? Se achegue a Deus, tenha desejo por conhecer a sua vontade, leia a Bíblia, medite nessa palavra, guarde esses versículos, guarde essa vontade de Deus que está ali, disponível pra gente no seu coração. Aplique isso na sua vida, obedeça à vontade de Deus. Agora eu vou te contar um último segredo. Os planos que Deus desenhou para você não mudam, porque Deus não muda, mas eles precisam ser ativados. E a única pessoa capaz de fazer isso é você. Eu tenho certeza absoluta que o momento que você der esse primeiro passo, que você desejar isso, tiver isso como alvo, obedecer a Deus de todo o seu coração e guardar a sua palavra, que você vai começar a viver essas coisas. Então, finalmente, o Espírito Santo também vai poder confirmar no seu coração e te dizer: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não se desanime, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que você andar.